Oi, gente, só aqui um vídeo rápido para vocês terem uma ideia melhor de alguns componentes da AEP. Bom, eu vou falar só um pouquinho sobre o fungo para vocês terem mais informações para facilitar a pesquisa e explicar a parte de material e métodos. Bem, o fungo que foi proposto para vocês utilizarem, ele foi pensado estrategicamente, tá? O fungo é o cogumelo Pleurotus ostreatorrhoeus singer. Esse fungo, ele é identificado no Brasil, né? Mas ele é cosmopolita. O que significa isso? Que ele é encontrado em várias regiões no mundo. Só que em outros lugares, a gente considera ele como sinonímia de Pleurotus salmonius straminellus e Pleurotus de Jamor. Então, em outros lugares, o Pleurotus ostreatorrhoeus, ele é registrado com outro nome. Ainda não houve um acordo sobre isso, tá? Então, ele tem outros nomes. No Brasil, ele é endêmico, em fragmentos da floresta atlântica, sendo encontrado, então, desde a região de Pernambuco até Santa Catarina, nós temos registro dele. E ele, inclusive, foi identificado aqui no Brasil por trabalhos do pessoal do CEBIL, tá? Não foi publicado, mas temos o registro. Ele foi identificado, inclusive, no Parque do Ingá. Então, quando as condições ambientais são favoráveis a ele, ele frutifica. Condições favoráveis, eu estou relacionando a umidade, principalmente umidade adequada, tá? Ele aparece a frutificação dele geralmente entre os meses de janeiro a fevereiro. Quando a gente tem um mês de janeiro e fevereiro bem chuvoso, ele frutifica. Bom, o Pleurotus no Brasil, ele é cultivado em algumas regiões, inclusive aqui em Maringá. Então, para quem tiver curiosidade, ele é vendido na Feira do Produtor, aquela feira do produtor do Willie Davis, e quem consome geralmente o Pleurotus é por conta do aroma. Ele tem um aroma suave, quase adocicado, muito gostoso, na verdade. Mas ele também possui, assim como outros cogumelos, várias propriedades biológicas já relatadas. Embora o Pleurotus ostreatorrhoeus ainda precise ser muito estudado, tá? Dentro do gênero Pleurotus, o ostreatorrhoeus é o menos estudado, certo? Só fazendo aqui um adendo. O Singer no nome vem do Adolf Singer, que identificou o Pleurotus ostreatorrhoeus quando ele veio aqui para o Brasil na década de 70, acho que foi em 1974. O Singer foi um grande micologista americano que fez a identificação de vários cogumelos no mundo. Então, por isso que justifica, porque ainda o nome ostreatorrhoeus não teve uma definição, porque exatamente pelo fato de que na briga todo mundo fica com receio de mexer no nome por ter, aqui no Brasil, ter sido identificado pelo Singer, que foi um grande micologista no mundo, tá? Bem, em relação às aplicações biotecnológicas, aqui pela figura vocês podem observar que são figuras de trabalhos usando cogumelos, né? Essa primeira figura mostra exatamente o isolamento do cogumelo em meio de cultura BDA. Notem que o crescimento do fungo é radial. Onde vocês veem esse círculo no meio, é a partir desse ponto que o fungo começa a crescer de maneira radial até alcançar todas as bordas da placa de Petri. E na figura abaixo está mostrando exatamente como é feita a análise do crescimento radial. Se vocês observarem, olha, tem as pontuações nos 4 lados da placa, exatamente para mostrar como é feita essa medida. Bom, aplicação de cogumelos, fungos em geral na biorremediação. Fungos, principalmente cogumelos, eles são classificados em 2 categorias, tá? Fungos de podridão branca e fungos de podridão parda. Fungos de podridão parda são aqueles que, após degradar a madeira ganha um aspecto pardo. E fungos de podridão branca são aqueles que, após a degradação da madeira, a madeira fica com aspecto esbranquiçado. Isso acontece na natureza. Então, se vocês, por exemplo, fizerem um passeio no Parque do Ingá, observem isso.
que há madeiras degradadas que ficam esbranquiçadas e há madeiras que ficam com característica parda ou marrom. E aí o que acontece? Essa degradação parda ou branca já se sabe que é decorrente aos tipos de enzimas presentes em cada um desses fungos. Então, para a biorremediação, costuma-se classificar isso. Então, por exemplo, foi utilizado o Pleurotus ostreato rojus Singer, um fungo de podridão branca capaz de degradar XYZ tipos de xenobióticos, por exemplo. Outra aplicação biotecnológica está relacionada à presença de compostos bioativos. Então, são realizadas pesquisas para identificar proteínas de caráter biológico, principalmente carboidratos, frações lipídicas, entre outros. Esses compostos bioativos, eles conseguem promover algum tipo de resposta biológica. Pode ser uma resposta biológica de imunomodulação. O que é isso? Modular o tipo de resposta imune, por exemplo, aumentando a resposta, por exemplo, de produção de anticorpos, ou produção de células de memória, ou produção de certas citocinas específicas, aumentando, por exemplo, o número de células NK. Cada cogumelo tem a sua maneira de modular o sistema imune. Também temos cogumelos que têm a função anticancerígena. O que significa isso? A maioria tem efeito antiproliferativo, ou seja, eles bloqueiam o ciclo celular, seja na fase G1, S, G2, ou até bloqueiam a própria mitose, em uma das fases da mitose. E isso é particularmente importante porque a gente sabe que uma das características maiores do câncer é a proliferação descontrolada. Mas também tem cogumelos que aumentam a eliminação de colesterol nas fezes, por exemplo, eliminação de glicose. Então, são vários efeitos que vocês vão encontrar em geral na literatura. E o potencial industrial não está só relacionado à biorremediação de efluentes, tá? Mas também na utilização, por exemplo, de enzimas dos fungos para alguma etapa industrial. Por exemplo, vocês já devem conhecer que algumas enzimas fúngicas são utilizadas na maturação ou fermentação de queijos, na fermentação de produtos orientais alimentícios, como, por exemplo, shoyu, miso. Alguns são utilizados porque têm componentes interessantes na fabricação de compostos, como o do Ajinomoto, que é esqueci o nome, glutamato monossódico, entre pigmentos e aromatizantes, potencializadores de aroma, entre outros. Bom, vamos para a metodologia. Como a gente obtém o isolado? Isolado é o nome dado ao fungo quando é isolado, seja o fungo quando é isolado pela primeira vez do ambiente, ou seja, vamos supor, foi coletado lá no Parque do Ingá, vai ser isolado no laboratório. Ou, como vai ser o nosso caso, isolado comercialmente, ou seja, a gente vai obter o cogumelo comercialmente. Ele vai vir por intermédio do Shinai, que é aquele mercado ali no centro de Maringá, e eles compram direto do Mercadão Municipal de São Paulo, tá? É um trâmite que eu já uso há muitos anos. Por quê? Porque o isolado que vem de São Paulo, ele tem uma numeração, uma indicação segura para nós, que se o trabalho ficar interessante, nada impede de publicação. Então, a gente precisa de uma fonte mais segura. E os cogumelos que vêm de São Paulo, geralmente eles têm um caráter mais selvagem, e é isso que nós queremos, tá? Então, o que vai ser feito? O cogumelo vai chegar, geralmente chega numa terça-feira, tá? Para chegar bem fresquinho. Chega numa terça-feira, vem para o laboratório. Lá no laboratório, eu já cronometrei anteriormente todos os materiais que vão ser necessários para isso, que na verdade é super simples, é só o meio de cultura plaqueado. Então, esse cogumelo vai chegar, eu vou dar uma higienizada neles, que é só, na verdade, um mergulho no hipoclorito de sódio, porque eu não posso lavar cogumelo, tá, gente? Lavar cogumelo, ele vai absorver muita água e vai nos atrapalhar. Então, eu só mergulho
os corpos de frutificação, que são os basidiomas, né? Por 5 segundos, numa solução de 0,05 de hipoclorito de sódio, e já na sequência literalmente rasgo o cogumelo. Eu abro ele para pegar um fragmento da parte interna, e tudo isso feito asepticamente na câmara de fluxo laminar, tá? E aplico esse fragmento interno no centro de placas de Petri contendo meio de cultura BDA. O que é o meio de cultura BDA? O meio de cultura BDA é batata dextrose. Isso já tem pronto no Sesumar, tá? Esse meio de cultura tem lá, não precisa nem confirmar. Tem lá, é um meio utilizado comumente para fungos. E essas placas contendo o isolado vão ficar lá crescendo durante 7 dias. Paralelamente a isso, no mesmo dia ou no dia seguinte, a gente vai para o laboratório de botânica fazer a identificação taxonômica. Tudo isso para vocês terem mais dados. O que é a identificação taxonômica? Eu vou fazer a descrição do cogumelo, macroscopicamente e microscopicamente, para que, caso vocês venham publicar, isso é solicitado, já que ele é um isolado, tá? Aí, quem quiser acompanhar, porque isso provavelmente vai ser feito de dia, quem quiser e puder participar, vai estar aberto, mas não vai ser uma obrigatoriedade para vocês acompanharem a identificação taxonômica. Eu só vou deixar pronto isso engatilhado caso precise, tá? Bom, a partir do crescimento do isolado por 7 dias, agora eu faço o inóculo. O que é o inóculo? O inóculo é uma outra placa de Petri nova, feita a partir do micélio não contaminado do isolado. Por quê? Como o isolado é feito a partir do cogumelo do ambiente, as chances de contaminação, gente, mesmo fazendo asepticamente, são muito grandes, tá? São de quase 60% a 70% de contaminação. Então, para trabalhar com uma cultura pura, das partes não contaminadas do isolado, eu retiro uma amostra e reinoculo numa placa séptica. E, novamente, deixo crescer por 7 dias. Então, o inóculo é sempre uma medida de trabalhar com o fungo não contaminado, para eu ter essa placa bonita, olha, com um fungo vigoroso, sem contaminação, tá? Enquanto o inóculo está crescendo durante 7 dias, aproximadamente no 5º dia, vocês vão ter que ir para o laboratório para preparar todos os materiais e reagentes que vão ser necessários para o experimento, tá? Placas de Petri estéreis, o meio de cultura, Early meio estéreis. Então, eu vou passar para vocês toda uma lista do que vocês precisam para ir lá no laboratório falar com a Gabi para deixar tudo isso pronto. Por quê? Aos 7 dias, com o inóculo crescendo, no 7º dia o efluente vai chegar, tá? Então, no 7º dia, o efluente tem que chegar fresco para o laboratório de microbiologia para começar o ensaio de biorremediação. Bom, os parâmetros do efluente que vocês vão precisar, como o que é necessário para coleta, transporte, entre outros, acredito que a professora Lilian e a professora Luciana que vão passar, porque principalmente a professora Lilian, ela trabalhou muito já com o efluente, então é ela que sabe, por exemplo, esses aspectos do porquê que o efluente tem que ter 24, tem que ser fresco, qual é o frasco para coleta, como coletar. Então, todas essas instruções, acredito que a Lilian vai passar para vocês, tá? No laboratório, a gente não pode, infelizmente, autoclavar o efluente. A única coisa que nós vamos poder fazer para ter alguma ideia de como está esse efluente é aferir o pH, que é uma medida simples, tá? É só pegar uma amostra do efluente e colocar no equipamento para fazer a análise, mas é coisa rápida de 5 minutos. Bom, em geral, para nós termos um parâmetro para análise estatística, é interessante a gente montar um teste, tá? Nesse teste, basicamente, nós vamos montar da seguinte maneira, vamos montar dentro de um padrão, porque a gente não conhece bem os efluentes, a gente não tem uma caracterização química desse efluente, tá? Em relação à acidez, à toxicidade. Então, a gente vai fazer dentro de um padrão. O que é esse padrão? Um controle negativo, que vai ser só o meio de cultura, seja ele em estado líquido ou sólido.
O efluente diluído em 25% de meio de cultura, efluente diluído em 50%, efluente diluído para compor 75% e o efluente totalmente puro, tá? Então, são testes que depois, estatisticamente, o Rômulo vai ter maneiras de trabalhar com vocês para ter um resultado interessante. Bom, no mesmo dia que o efluente chega, além da gente medir o pH, nós também vamos fazer uma varredura em espectrofotômetro para analisar qual é o maior comprimento de onda que acontece a absorvância desse efluente. Por que isso vai ser importante? Porque para o grupo que vai testar o efluente em estado líquido, o que acontece é que a análise vai ser feita em espectrofotômetro. E é óbvio que nós não temos a ideia de qual é o maior comprimento de luz de cada efluente. Então, isso a gente vai determinar previamente, porque depois a eficiência na biorremediação do pleurótus vai ser medida de acordo com quanto o efluente é descolorido. Então, vou pegar o efluente da lavanderia, que é mais simples para vocês terem uma ideia. O efluente da lavanderia, ele vai vir bem colorido, né? Bem azul escuro. Se o pleurótus for um bom biorremediador, ao final de 7, 15 ou 21 dias, esse efluente tem que sair quase transparente ou transparente, tá? Então, nesse equipamento espectrofotômetro, ele vai analisar exatamente isso, o número que corresponde ao decaimento da cor, tá? E isso vai nos dar um valor para depois vocês analisarem estatisticamente. Bom, o efluente em estado líquido, como que vai ser montado esse experimento e como vai ser feita a análise? Vai ser pego, então, um fragmento, 2 ou até 3, o ideal é 3 disquinhos do inóculo, né, que é o micélio do Pleurotus ostreato roseus, e aplicado no Erlen contendo uma daquelas 5 condições, ou só controle negativo, ou efluente é 25, 50, 75 ou 100%. Esse Erlen é vedado e é levado num shaker. O que é o shaker? O shaker é um equipamento que tem lá no laboratório de micro, que ele fica agitando. Ele vai simular um bioreator. Esse efluente no Erlen contendo fungo vai ficar crescendo lá de 7 a 21 dias. A data, o período correto, isso a gente não sabe, mas nesses ensaios é normal. Por quê? Se há 7 dias descoloriu, significa que o fungo levou 7 dias. Se levar 11 dias, significa que o fungo leva 11 dias. Só que nesses 7 a 21 dias, gente, vocês só vão passar no laboratório para verificar se está tudo bem. Se todos os frascos o fungo está crescendo, se nenhum contaminou, se em algum fungo morreu. Então, são parâmetros que diariamente vocês vão analisar só por observação, coisa de 5 minutos. E aí vocês registrem, né, num caderninho, só essa observação do que está acontecendo com o fungo, mas não é feito nenhuma análise. Após a conclusão de todos os dias de cultivo, esse sistema vai ser desmontado e cada frasco vai ser filtrado, tá? Para quê? Bom, o filtrado que passar aqui, né, vai ser o efluente, que depois vai ser analisado em espectrofotômetro. Depois eu falo sobre ele. Mas uma outra medida que vocês vão ter é da biomassa, que é para determinar o quanto o fungo cresceu. Como que vocês determinam isso? O papel filtro, né, do filtrado contendo micélio, depois da filtração, vocês vão pesar ele para obter o peso úmido, registra esse número. Depois esse papel filtro contendo o micélio, vocês vão levar a estufa para secar a 45 graus, tá? Geralmente seca em poucas horas, mas esse número também não dá para ter certeza. Aí o que acontece? Vocês vão fazer um cálculo simples, peso úmido menos peso seco. O valor obtido é a biomassa. O que a biomassa reflete? Lá na hora da escrita do artigo final, vocês vão indicar o seguinte: quanto maior a biomassa, significa maior habilidade do fungo em converter compostos de carbono do efluente
como biomassa. Então, quanto maior a biomassa, melhor ou maior a eficiência do fungo na biorremediação. Bom, e o filtrado, que é o efluente? Aí sim ele vai ser coletado, transferido para uma cubeta, e analisado no espectrofotômetro. Nem vou explicar como que faz essa análise, porque assim é muito simples. Se vocês já fizeram a aula de glicemia, vocês sabem que no espectrofotômetro é só pegar a cubeta, colocar no espectrofotômetro e ela vai ler, vai dar absorvância. E aí depois a gente vai fazer um cálculo. Com todos esses valores dos 5 tratamentos e todas as repetições, vocês depois vão fazer análise estatística e a gente espera que aconteça, né, uma proporção, ou seja, que em menores condições, né, provavelmente em menores concentrações, o fungo, infelizmente, degrada mais do que maiores concentrações. Mas tudo isso é a estatística que vai mostrar para nós. Esperamos que faça uma curva bem bonita. Bom, para quem for fazer o efluente em estado sólido, é bem parecido, mas o efluente vai estar em estado sólido. O que significa isso? Que daqueles 5 tratamentos, como que vai ser feito? Então, vai transferir um disquinho, agora é só um disco, do inóculo do fungo para o centro de uma placa de pé. Quais vão ser as condições aqui? Igualzinho. Então, vocês vão ter lá, talvez em trituplicata, 3 placas de Petri só contendo meio de cultura, 3 placas de Petri com efluente diluído a 25% no meio de cultura, 3 repetições do efluente a 50% com 50% de meio de cultura. Então, por isso que a gente fala análise em estado líquido, porque o efluente vai estar em estado líquido. E efluente em estado sólido é porque o efluente vai estar em estado sólido no meio de cultura, tá? E aí, esse fungo vai ficar crescendo durante 7 dias na estufa. Só que para quem pegar o estado sólido, a análise é todo dia. Todo dia tem que vir, pegar a placa, virar a placa para a gente analisar o reverso. É feito um pontinho no meio da placa e depois é feito aqueles riscos como vocês viram no slide anterior, para que vocês consigam diariamente estabelecer o diâmetro da colônia diário, ou seja, todo dia a partir do centro vocês vão medir, vai dar em milímetros, qual o diâmetro da colônia. Todo dia vai lá e verifica quantos milímetros cresceu. Então, primeiro dia, cresceu 2 milímetros a partir do centro. Segundo dia, cresceu mais 2 milímetros, ou 4. Terceiro dia, cresceu mais 2 milímetros, ou 6 milímetros. Então, diariamente é feita essa análise e esse registro. E isso só 7 dias, porque geralmente o Pleurostriato roseus leva de 5 a 7 dias para atingir a borda da placa, ok? Todos essas análises diárias são registradas, depois é feito um cálculo e é feita análise estatística também. Gente, era isso que eu queria falar a respeito, tá? Se tiverem mais dúvidas, eu deixei claro para vocês que vocês têm liberdade para me perguntar, tá? Vão perguntando para possivelmente esclarecer essas dúvidas, para que vocês se sintam mais à vontade, mais seguros com a EP, tá? Vai dar tudo certo e vai ficar um experimento belíssimo. Um abraço a todos.